Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós estudamos a casa espírita, ela não vive sem o Evangelho. E nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, lá fora, nós fazemos a prática desse Evangelho. E essa assistência que a casa dá, levando o Evangelho até eles, além de uma ajuda material, faz parte também da prática do Evangelho. E hoje o nosso estudo é sobre o capítulo 14, que tem o título Honrar a vosso pai e a vossa mãe. Vamos ler o que nos fala Mateus. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso nos lembra os mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. E lá em Decálogo, no Antigo Testamento, ele completa um pouco mais esse testamento, que é o quarto. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longos tempos sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. É o único mandamento que há uma promessa. Viver longo tempo sobre a terra, que Deus vos dará. Porque naquela época era difícil a vida como ela é hoje, em termos de longevidade. Lá, na época, se morria cedo. Então isso era uma promessa de viver mais naquela terra prometida a Canaã. Quando o emissário de Deus, chamado Cristo, que veio nos ensinar o amor, não veio mudar as leis, mas sim fazê-las cumprir, substituindo o olho por olho, dente por dente, e nos mostrando e nos dizendo: se bater-te na uma face, dai a outra. É o puro amor. Então, a Canaã prometida, que era no Antigo Testamento citada, este é o reino de Deus que ele veio implantar entre os homens. Piedade filial. Quando ele diz honrar pai e mãe, esse honrar vai mais além do que amar. Porque se tratando do nosso pai e da nossa mãe, que nos deram a vida, presente maior que nós podemos receber de alguém, ele veio mostrar que além daquele amor, nós temos que ser submissos aos nossos pais. Nós temos que dar carinho, nós temos que dar ouvidos, nós temos que ter respeito. Afinal de contas, eles nos deram a vida. E quantas vezes nós tiramos nossos pais do sono, do descanso, do repouso, quando crianças? Quando as nossas fraldas estavam molhadas e o nosso aviso era através do choro. E quantas noites, quantas vezes por noite, eles
acordavam para nos dar, a nossa mãe para nos dar o peito, e nunca nos cobrou por este alimento divino. Quantas vezes nós caímos no chão, joelhos ralados, e aquele beijo que ela dava, a dor magicamente passava. E hoje, quando os nossos pais, já velhos, têm dificuldade de deambular, de caminhar, muitas vezes nós reclamamos: bora, velho, está muito devagar, apressa o passo. O contrário do que ele fazia com a gente. Quantas noites perdidas passavam acordados, e hoje, muitas vezes, nós vamos às baladas, muitos com filhos, e deixam os netos aos cuidados dele. E muitas vezes, quando nós os recebemos em casa, o último quarto é o reservado para eles. A nossa piedade filial anda muito impiedosa. Não para todos, mas isso é um contexto geral quando eu falo assim. Então nós temos que nos lembrarmos que o honrar pai e mãe é uma continuação, uma consequência da caridade, da lei da caridade e do amor ao próximo. E como nós vamos amar ao próximo se não amamos primeiramente nossos pais? Honrar pai e mãe é mais do que amar. Ah, mas meu pai não merecia isso, que ele era grosseiro comigo, ele me batia muito. Existe. E não são poucos os casos que existem. Mas não cabe a nós julgá-los. A justiça divina toma conta do caso. E você, o que tem que fazer? Se revoltar contra ele? Não, amá-los. Lembre-se do presente maior que nós recebemos: a vida. Só isto basta para que nós aceitemos nossos pais como eles são. Até porque a família consanguínea, aquela do pai, da mãe, dos filhos, dos primos, dos tios, ela é o preparo, é o passo para nós formarmos a família espiritual. A família consanguínea, unidas por laços consanguíneos, essa tem um limite de existência. Da minha família, da minha mãe e do meu pai. Os parentes próximos, diretos, não tem mais nenhum. Morte natural. Existem famílias que diminuem essa existência até por atos que não coadunam na realidade com uma família. Crimes, excessos de vícios, que diminuem essa existência. Mas a espiritual não. A espiritual é eterna e morredoura. E a consanguínea prepara a família espiritual. A vida é uma escola. Todos nós já ouvimos isso. E a nossa família é a sala de aula.
que nós vamos aprender as nuances e entender estas desavenças que existem. Afinal de contas, um pai, um filho que não se dão bem, que tem ódio até um do outro, de quem é a culpa? Por que que aquele filho tem aquele comportamento? Lembre-se que quando desencarnamos, vamos para o espaço, para o mundo dos espíritos. Lá, nós vamos carregando na nossa mala de viagem vícios e virtudes. Por isso que nós devemos ter cuidado e nos prepararmos para levar esta mala mais pesada com virtudes que não pesam e diminuir o mais possível os vícios para não pagarmos excesso de bagagem. Só há pagamento de excesso de bagagem para os vícios. Os outros não, pelo contrário, torna-nos mais leves. E lá chegando, depois de tempo de meditação, de estudo, orientação de espíritos mais evoluídos do que nós, ninguém sabe o tempo. Uns estacionam, outros veem a sua vida pregressa ou as suas vidas pregressas e lá se encontram com seus algozes, com pessoas que ele não perdoou por ter causado mal a você, ou um mal que é feito moral ou espiritual ou material. Camarada que levou minhas coisas, me roubou, tirou o que eu tinha, meu tesouro. E lá chegando, se encara com ele. E ainda não está preparado. Aí, então, ele fica mais tempo aprendendo a perdoar. Até que chega uma chance que aquele espírito, aquela alma que está com ele, aquele espírito que está com ele lá em cima, porque espírito e alma se usa muitas vezes como sinônimo, mas o espírito é quando há o desencarne, a alma é quando nós estamos encarnados, né? Mas nós chamamos também espíritos encarnados, né? Ou é o contrário? É assim mesmo. A pessoa diz, eu tenho medo de alma, né? Eu tenho medo de espírito, né? Mas o certo é que eles se estudam, se preparam, vão, conversam, combinam, programam para encarnar num corpo onde aquele seu inimigo está, faz parte daquela família. Ele vai fazer parte de uma família consanguínea, mas ele é uma família espiritual. Não deixou de ser, mesmo estando encarnado. Aqui, muitas vezes tem crianças, quando nascem já pequenininhas, que são revoltadas. E ninguém sabe o que é que essa criança tem. Não gosta de fulano, não gosta da mãe. E a mãe vai tentando e ela não gosta. É uma criança revoltada, cheia de problemas. A obrigação da mãe, amar, orientar. Porque se ela fizer o contrário, se deixar para lá, o que é que vai acontecer? Aquele espírito que está ali vai continuar a ser um espírito pouco evoluído. E depois ele vai estar num canto que nem uma mãe queria ver seu filho. Ele estará junto com aqueles com quem ele tem aptidão. Não é no local geográfico. É no local ali separado. Não.
Lembrem-se de que todos nós somos energia. E o espírito vibra de acordo no mesmo diapasão que o outro. Coisa boa vibra com coisa boa. Coisa ruim vibra com coisa ruim. Então ele vai estar lá num canto de pouca evolução. Eu não diria nem sofrimento, mas o sofrimento é da mãe que está vendo o seu filho ali. Então, para que isso não aconteça, mesmo que o filho seja uma pessoa revoltada, ela tem que dar tudo dela para mudá-lo. Porque ela vai responder junto a Deus. Porque ela fez aquilo. Porque ela não se entregou para que melhorasse aquele espírito. Porque a família, é na família consanguínea que nós voltamos para aprendermos. Uns através de provas, outros através de castigo. Aquele que tinha raiva do outro, que não perdoou porque levou suas coisas, ele vai voltar para aprender a perdoar. Por quê? Caridade está na sua definição. Por isso que nós deveremos ter benevolência, indulgência e perdoar aos nossos. Também perdoando os nossos pais, principalmente, como é o objetivo da conversa deste capítulo, para perdoar os outros. Primeiro aos nossos pais. Então, o que nós temos que ter sempre em mente é a nossa evolução espiritual. Aí depois se esquecem. Não. O espírito veio e encarnou aqui, passou um tempo, volta para o plano espiritual de novo. E se encontra com aqueles amigos que estavam aqui, que também vieram ou em missão, ou vieram completar o seu ciclo de estudos. E chegando lá é uma festa, estão lá juntos de novo. E assim eles vão crescendo moralmente, vão perdendo aquilo que fazia com que ele fosse um espírito menor. E cada vez que ele vem e volta, é uma alegria entre eles, porque estão crescendo. Porque estão, cada viagenzinha dessa, no ir e no vir, melhorando. Daí a importância que nós temos que ver desta existência atual que nós estamos aqui. Outras virão. Mas essa aqui é que nós estamos pondo em prática aquilo que nós aprendemos lá. A família consanguínea prepara a família espiritual. E essa família espiritual, ela está em todo o planeta, está em todo o cosmos, em todo o cosmos, não só aqui. É a família universal. E essa imorredora, e cada dia cresce mais. E quando nós nos fizermos um planeta de regeneração, a coisa vai ficar mais fácil. Ainda vamos ter provas, mas as expiações não vão existir. Não vão existir as intrigas, não vão existir as invejas, não vão existir aquilo que pesou na nossa mala, numa das nossas viagens para o reino espiritual. Então, a importância desta nossa existência atual, isso é bom frisar, ficar bem claro. Aproveitemos esta nossa vida atual.
Santo Agostinho fala aqui sobre a ingratidão também, mostrando tudo isso. Principalmente com os pais mais necessitados, que os filhos devem ter mais atenção. Porque aqui ele está aprendendo, aqui ele tem que praticar também o que ele recebeu de orientação, de instrução, de espíritos mais elevados do que nós, aqui no ambiente familiar, aqui na nossa família terrena. E Santo Agostinho foi um que teve problema familiar. A mãe tinha um amor obsessivo por ele. Ele tinha um filho de um relacionamento que ele teve com uma mulher. Esse filho morreu até os 16 anos. E ele passou também, como Pedro, pelo chamamento de Deus. E ele, muita coisa da reforma da igreja é segundo Santo Agostinho, que teve que inclusive fugir com a mulher no navio, disse para a mãe que ia visitar não sei o que no navio e deixar uma encomenda, e o navio zarpou, e ele foi como ele pôde se livrar da mãe. Foi com a mulher e com o filho dele. Todos temos problemas. Santo Agostinho teve. Santo Agostinho fez suas viagens para lá e para cá, e aqui depois veio como uma missão de ensinar tudo isso aos seus irmãos consanguíneos. E ele chegou em famílias para mostrar isso aí. O amor filial, a piedade filial. Porque família tem vários significados, ou se usa de várias formas. Por exemplo, aqui tem muitos torcedores do Ceará, a gente é uma família alvinegra. Tem muitos torcedores do Fortaleza, a família tricolor. Então, família, ela tem essa conotação, ou de constituída por um pai, mãe e filhos, como também de pessoas que têm o mesmo propósito, que comungam com o mesmo gosto, com os mesmos pensamentos. E isto é que faz com que a aproximação se faça. E a família espiritual, um dia, vai ter um pensamento único. É quando todos nós estaremos, se Deus quiser, no mundo feliz, da felicidade plena, como eu disse, formando a família universal. E falando em piedade filial, nós vamos ver honrar pai e mãe. Nossos pais antes são nossos irmãos. Hoje unidos por laços consanguíneos que nos mostram caminhos retilíneos a seguirmos na nossa evolução. Ampará-los é nossa obrigação, pois por eles já fomos amparados. Nos seus braços, por vezes carregados, dos seus colos fazíamos um ninho. Nunca esqueça você de dar carinho a seu pai, seu irmão abençoado. É o resumo da nossa conversa de hoje. Muito obrigado.